Neste documentário sobre a mineração artesanal vulgo garimpo em Tete, o estimado telespectador e ouvinte é convidado a conhecer em detalhe o processo de mineração artesanal na província de Tete, zona centro de Moçambique, através de um trabalho de reportagem produzido por Alendo Estúdio por meio de uma encomenda da Associação de Apoio e Assistência Jurídica às Comunidades, e as evidências foram colhidas nos distritos de Caurabaça, Marara e Macanga, bem como nas cidades de Tete e Moatize, onde foram entrevistados garimpeiros, governantes e especialistas em economia, educação e ambiente. O telespectador e ouvinte vai acompanhar não só as técnicas de extração do ouro, mas também os desafios enfrentados pelos garimpeiros, os riscos associados à atividade, as questões sociais e econômicas envolvidas, bem como os esforços de legalização e organização que têm transformado a vida de algumas comunidades locais com a associação em funcionamento. Para este trabalho, a nossa porta de entrada foi Caurabaça, um distrito da província de Tete, com sede na vila de Xitima, a 140 quilômetros da cidade de Tete. É neste distrito que se encontra a barragem de Caurabaça sobre o rio Zambeze. Para chegarmos ao nosso destino, a mina de Missango, foi necessário percorrer pouco mais de 50 quilômetros a partir da Vila Municipal de Xitima, numa viagem que começou de carro, continuou de motorizada e terminou a pé. A mina de Missango está localizada no povoado de Nhamidima, no posto administrativo de Songo. Nesta região do distrito de Caurabaça, o produto mais procurado pelos garimpeiros, o ouro, é extraído de minas abertas no areal situadas numa machamba, onde um cidadão nacional faz a produção alimentar. Os envolvidos nesta atividade explicam como o trabalho é desenvolvido. O processo aqui é ao dono da machamba. Vos dá um espaço para trabalhar os três. Nos três, tiram a areia para aquele lado aí e daí carrega-se com trator. Trator, o pago é 1.000 meticais cada trator. Vamos no rio, processamos, acabamos de processar. A divisão do valor encontrado é a dividir por dos 100% do produto, a dividimos 25% com o dono da machamba. Aqui o trabalho do ouro começamos no ano passado, sim, trabalhamos consoante como no ano passado não havia comida, então começamos a abrir aqui. O ouro saía assim, mas só para ajuda. O governo chega aqui? O governo nada. Ninguém do governo já chegou aqui? Ninguém. Vocês não pagam nada. Aqui encontrou, vendeu, ficou, faz a sua vida. Hein? Sim. Não, cada mina tem 3 pessoas. Quando produz, vende, divide-se em 3. Ok? Não tem patrão aqui de ninguém? Não tem patrão. Todos, a mina é vossa, os 3 pessoas? Sim. Na mina de Missango, o garimpo é praticado por pessoas de todas as idades e gêneros. O envolvimento de crianças é uma realidade que chama a atenção a qualquer visitante. Trata-se de uma prática que coloca em risco não apenas as suas vidas no presente, mas também compromete o seu futuro. Segundo os nossos entrevistados, na região não existe nenhuma escola. Criança também faz essa atividade de garimpo lá no rio. É por isso aqui também, pelo que vejo aqui, não há escola. O trabalho é esse. Trabalha aqui desde quando no ouro? Desde 2018. Depois da extração nas minas, a areia é transportada por meio de um trator, ou mesmo na cabeça, até ao rio Zambeze. É aqui onde os garimpeiros procedem à lavagem da areia utilizando água e mercúrio.
Após este processo, toda a água contaminada é devolvida ao rio Zambeze, conforme relata este interlocutor em língua Nyungwe. Malenga nchengai ubwesa madzivano lenga zambo bila madzimu savao honororo ikampala madzi yoka na meniguju Madzi yambenda kupona. madzi ali matsuka yamenda mbodzibodzimu basi Zambezimu. A água é puxada com motobomba no rio e daí volta mais a poluir a água no rio. Os garimpeiros disseram que os seus potenciais compradores são nacionais e estrangeiros. Estes revelaram que 1 grama de ouro é adquirido por cerca de 6.000 meticais. Contudo, as transações são realizadas de forma extremamente secreta e com pessoas de muita confiança. O que se vê em público com os garimpeiros são os bens de grande valor, como as motorizadas. Costuma vir outros de longe para cá comprar. Se não ver bem, pronto, sai. Longe de onde? Outro de Chitima, outro de Chirozi, outro de Capurancie. Os compradores existem aqui ou vocês é que procuram eles? Costumamos ajudar os nós sozinhos. Costuma vir vai aqui comprar. Vai quem? Vai amanhã? Outros cobradores, outros saem em estima, outros saem em cidade. O dinheiro costuma ser pouco ou é muito para vocês? Não, às vezes fica pouco, às vezes fica muito. E assim mesmo como anda, como negócio, né? Depende da cinta. A cinta faz onda. Há outro sítio paga, outro sítio não paga bem, dependendo. Né? Não se determina que cada calada tira quanto. Em condições normais deve tirar 5 gramas, 6. Aqui compra-se por 5.500 gramas. Isso. Então, este dinheiro dividir por 4. Dividir por 4, sim, com o dono da machamba. Isso. Vocês aqui têm licença, não pagam alguma coisa ao governo? Aqui licença, não posso mentir, não temos. Licença. Ninguém já veio vos cobrar alguma coisa aqui? Desde que eu cheguei aqui, não vi uma pessoa que veio nos cobrar. Sim. Agora, quem compra? Quem compra, o dono da machamba compra-se esse ouro. Compra-se, logo tira a percentagem dele e vos dá a vossa O percentagem. que você já fez com esse trabalho? Esse trabalho conseguimos sustentar em casa, se ter bons resultados, construir casa, comprar animais. No acampamento dos garimpeiros, na mina de Missango, quase tudo acontece. Depois de um dia marcado por intenso trabalho, as pessoas aproveitam para trocar copos, consumindo diversos tipos de bebidas alcoólicas, incluindo a bebida de fabrico caseiro chamada pombe. Enquanto em Caurabaça o ouro é encontrado na areia entre as montanhas, já no distrito de Marara o cenário é muito diferente. O ouro é extraído nas margens e ao longo do rio Chacocoma, que dá o nome à localidade do posto administrativo de Marara Sede, que situa a mina do Chacocoma. Entre as rochas, o trabalho por aqui realizado é extremamente duro e perigoso na montanha de Nyambalale. Neste ponto, os garimpeiros cavam e abrem grandes crateras utilizando máquinas movidas a energia elétrica produzida por um gerador de grande potência. As minas têm profundidades que variam entre 10 e 15 metros, onde se extraem as pedras que contêm o ouro. Segundo relata um dos garimpeiros, as atividades de garimpo na região começaram há bastante tempo, ou seja, há vários anos. O ouro aqui iniciou há muito tempo. A partir de 1999 iniciou a exploração do ouro, mas aquilo de zamba-zamba. Até chegou a fase de descobrir ouro em pedras. Estamos a partir de pedra encontrar o ouro. E depois daí até a gente já está a descobrir parte das minas abertas. E costumamos cavar, encontrar pedras, partir aquelas pedras que têm ouro, costuma levar e vir moer. Até chegou a essa fase,
costuma apanhar e tem ouro, não tem ouro, vem a gente moer, às vezes aproveita por cento ou apanha a ponto, para pelo menos satisfazer aonde? Em casa. Sim. Como consegue identificar que essa pedra aqui pode ter ouro? Porque nós já habituamos. Há as pedras brancas, outras são amarelas. Agora, aí fora, às vezes costuma ter furo. A gente costuma descobrir essas pedras. Às vezes pode ter ouro. Depois, quando partir, encontra-se bronze com ouro. Ou, às vezes, encontra-se bronze sempre sem ouro. Mas quando ele pirar com as coisas, aquelas coisas, pilares de ferros, sim, agora veio coisas, moagens, as moedas, já temos muitas moagens de moer as pedras. Agora, aquelas gente que tira pedras nas minas, costuma fazer pelo menos 20 sacos ou 50 sacos, esses de 20 quilos, costuma ir levar, moer, pilar a mão, é muito difícil. Depois daí, quando moer, depende das pedras. Às vezes encontra-se com os pontos mais elevados ou com pontos menos elevados. Sempre aquilo depende como coisas é procura do chão. Não se sabia nada. Depois da extração, já acondicionadas em sacos, as pedras são transportadas para as moagens, para o processamento, na sua maioria pertencentes a cidadãos de nacionalidade zimbabuiana, que são simultaneamente os principais compradores do ouro. Primeiro, costuma tirar pedras, depois, quando tirar pedras, costuma partir, depois, costuma ir na moagem, moer, depois, quando acabar, leva mergulhos, põe numa bacia, começa a processar. É assim mesmo, como se faz. Yeah. Hoje, por exemplo, a essa hora, o que já tem para o dia de hoje? Já é a primeira vez já tirar esse. Ok. Sim, ainda não trabalharam muitos. Só temos muitas pedras, ainda não fomos para nós. Ok. Sim. Entrou que hora? São agora 7 horas? Entrei 6 7 horas. minutos. 6 horas. Entrou às 6? Sim. Então já tem um ouro aí na sua mão. Já esse aqui está vendo. Este aqui, qual é a quantidade assim? Chega a 1 grama? Nada, não chega nada. Acho que pode sair 1 ponto. 1 ponto? 1 ponto, sim. 2 barras. É por 2 barras de 20 litros. Por exemplo, este cidadão zimbabuiano é proprietário da moagem. Não paga imposto ao Estado moçambicano, quer na atividade de processamento, quer na compra, assim como na venda deste recurso mineral. Contudo, ele revelou ter pago uma taxa informal denominada de entrada à liderança local de Chacocoma num valor de 7.000 meticais por cada moagem das duas que possui. Inini ndine chigayo ichi. Correto. Saka takauyawo tiri kwanisa kushandzana nevanhu. Vanhu vari kutsvaga gold. Saka ichi chigayo chinokwanisa kugaya goridhe. Goridhe riri patombo. Saka mashandiro atiri kuita pano, vanhu vari kuuyawo nemabhaketi akuya nayo tichigayisa, anowanawo edha anoshaya, zvese tichingotambirana nazvo. Correct. Saka anobhadhara mari kubhadhara 20 kg. 20 kg anobhadhara iye 120. Ndoyo anoti 120 metikashi. Isusu ipapo pakupinda patakaita munomu takaya nezvigayo 2. Vane mari udza vanenge vakachaji kuti tikutambirewo sevanhu vabva kure. Mufana kubhadharawo mari idzi. Mari yatakabhadhara isu pachigayo chega chega takabhadhara 7,000. Face à mineração artesanal informal, as autoridades governamentais moçambicanas, por meio dos serviços distritais das atividades econômicas, já trabalham na sensibilização dos garimpeiros sobre as vantagens do cooperativismo e a necessidade de abraçar esta iniciativa. O administrador do distrito de Marara, Amerco Lavo, afirmou estar ciente dos desafios que esta atividade impõe ao governo moçambicano, sobretudo no que diz respeito à legalização da prática, à segurança, à cobrança de taxas para o cofre do Estado
e o combate ao envolvimento de menores nesta área. Dos que praticam essa atividade de garimpo ainda não estão licenciados. E não estando licenciado dificulta para o governo ter alguns dados estatísticos relacionados ao nível de produção que eles fazem e mesmo aquilo que tem a ver com a componente de receita para o Estado, porque são indivíduos não organizados, não têm licenciatura, licenciamento, e isto é uma preocupação do governo. Nós estamos a trabalhar junto ao SIDAI, no sentido de criarmos algumas cooperativas ou associações, no sentido para legalizar, primeiro ponto, e também para haver um trabalho com mais qualidade. Esse tipo de atividade de garimpo, como eles fazem, é uma atividade que põe em risco o ambiente. Estamos a dizer que tem muitas covas abertas que depois não são tapadas e fora do próprio processo de lavagem das pedras para adquirir o tal ouro. Isso afeta também, em algum momento, a qualidade de água. Então, daí que vamos criar esse princípio e nós estamos à espera de alguns parceiros que possam ajudar nesse sentido, para que haja uma produção com máquinas modernas, em vez de usar a picareta, e mesmo o processo de purificação, de lavagem, ser uma questão de máquina. Isto ajudaria não só a qualidade e quantidade, também ajudaria em termos de cansaço humano. E logicamente, evitaria também os acidentes que temos ouvido em vários pontos que desabou uma mina, morreram pessoas, e isto é uma grande preocupação do governo. Mas, em suma, a questão de legalização é preocupação do governo. Também porque não podes fazer uma atividade que te dá dinheiro e não participa. Se, por um lado, o ouro gera rendimentos, por outro, este recurso valioso traz desgraça a algumas famílias, devido aos acidentes que ocorrem nas minas. Nesta mina aberta, bastante confinada e com pouco mais de 10 metros de profundidade, já foram registrados 2 óbitos num período de apenas um mês. A mina não estava bem seguro, caiu, pedra, foi batido aqui na cabeça. Esse é o primeiro jovem que perdeu a vida. Outra pessoa é a mesma coisa, foi batido com pedra aqui na cabeça e nós levamos ele para o hospital provincial, perdeu a vida. Mbodzera shadirikidwa chitamfula mbodzera temeona mwana nseso adafa ngati mano kadabisa dagona tsoniwo omwe akadapenya kale nkulauri dapenya nifuna kwenda mumwe kumigodiko ndona mbalo wangu ankutamanga ankutinana mwana ankuvumalini wagwiridwa mugodi siyani zimene tinkutamanga zabwera pano zapati anthu ale chayi watakula kale enda sidado tani tishtatani tewerani fedaterali na moto wafika kule wagumana munthu yati kulibe kuno. Tanto o governo como os praticantes do garimpo nos distritos de Caurabassa e Marara defendem a necessidade de legalizar os grupos de garimpeiros em associações ou cooperativas, destacando as vantagens de estarem organizados e formalmente legalizados. Sim, gostaríamos, porque esse pode ser meio possível para nós. Podemos ter a nossa moagem, qualquer a nossa falta com a nossa associação, podemos fazer qualquer desenvolvimento da nossa zona. Se tiver uma pessoa falar dessa associação, pode ser possível. Seja aceito? Sim. Trabalhar livre, né? Tinha que fazer associação para trabalhar livre. Sim. Então, aqui, por exemplo, vocês podem criar associação. Gostaria que fosse assim, associação? Sim. Quais são as vantagens como associação e desvantagens assim como estão desorganizados? Associação, porque quando está a trabalhar, associação, quando pedir ajuda, chama de ajudar com o instrumento, ou moagem, não sei o que é. Chama de ajudar para facilitar o trabalho. Eu acho que os ganhos são maiores, a começar da própria segurança do indivíduo. Estamos a dizer que é uma mina artesanal, as pessoas cavam, fazem buracos, entram lá dentro, e pequena fissura da rocha, aquilo desabava. E isto cria situações tristes. Temos perda de vidas. Não é? Numa situação de cooperativa, há de ter uma estrutura, vão ter um estatuto,
vão ter conhecimentos básicos de higiene e segurança no trabalho. E isso evitaria, logicamente, aquelas perdas de vida que nós temos estado a notar nesse momento. E, em contrapartida, é a informação que o governo vai ter em termos de nível de produção, que até agora está difícil a gente termos. Não é possível, ele não declara o que ele vende, não declara aquilo que ele consegue explorar. Então, a partir dessas cooperativas, nós vamos ter dados fiáveis de que a cooperativa A produziu tanto e vendeu tanto. A cooperativa B produziu tanto e vendeu Y. Isso vai ajudar em termos de estatística do distrito. Neste momento, está difícil ter essa informação, porque eles não declaram. Entrevistado, o economista Damásio Cipriano observa com preocupação a perda que o Estado moçambicano sofre ao não arrecadar qualquer taxa ou imposto, quer dos garimpeiros, quer dos compradores. O nosso interlocutor afirma não ter dúvidas de que, se os garimpeiros estivessem organizados e legalizados, o governo teria condições para cobrar taxas ou impostos aos praticantes desta atividade econômica. Então significa que são receitas que estão saindo do nosso país para outro país. Então a comunidade não se beneficia, o Estado não se beneficia, porque seriam essas taxas que deveriam ser usadas, por exemplo, para alavancar, não é, a economia dessa comunidade. Estamos a falar, talvez, de construção de estradas, escolas, hospitais e não só, estamos a falar de poço de água. Nós sabemos que nas comunidades há problemas de água. Então, tudo isso aqui precisa o quê? Precisa de dinheiro. E se esse dinheiro sai, não é cobrado. Então, praticamente, quer dizer, a comunidade sai a perder. E o país, de modo geral. Para o professor reformado e antigo presidente do município da cidade de Moatize, Cassiano Marcelino, o envolvimento de crianças e o contacto prematuro com o dinheiro é prejudicial para o futuro dos petizes e para o desenvolvimento sustentável, social e econômico da província e de Moçambique. Cassiano fundamenta o seu ponto de vista. Aquela atividade praticamente vai ter o seu maior impacto na idade da juventude dessa criança, na idade de adulto daquela criança, que não desenvolveu algumas habilidades, algumas capacidades intelectuais e algumas habilidades técnicas para poder desenvolver o país. Consequência grave é esta, que isto vai conduzir a uma estagnação da sociedade, uma estagnação da nossa economia. A mão de obra que devemos preparar hoje com as novas tecnologias, estamos a colocar abaixo. O recurso humano, que é o recurso mais valioso em qualquer processo de desenvolvimento, nós estamos a desperdiçar. Esta criança não tem um futuro para o país, mesmo para ela própria. Perdeu da fonte do dinheiro, neste momento, que é o garimpo. Porque a atividade agrícola ficou colocada praticamente na segunda posição, em termos de rendimento. E isto fez com que, na verdade, os pais, os tios, os primos mais velhos encontrassem uma fonte de mão de obra na criança, porque não gasta muito com a criança. Naquela atividade de garimpo, que é quase uma atividade de quase um jogo de azar, visto que a probabilidade que o produtor de ouro, o explorador do ouro, não tem máximo certeza se vai encontrar ou não. Por outro lado, Cassiano Marcelino entende ser urgente a criação da lei para a legalização e formalização da atividade da mineração artesanal, vulgo garimpo, no país, onde as associações ou cooperativas funcionarão respeitando os direitos das crianças, contribuindo na promoção da educação em Moçambique, na prevenção e combate ao trabalho infantil, principalmente nas minas de ouro. Uma das medidas que acho que deve ser tomada é que o garimpo deve ser legalizado. Na legalização, aí as criar condições. Quem deve desenvolver aquela atividade e quem que não deve. Logicamente que a criança não devia ser elegível para poder desenvolver o garimpo. Então,
podia se sancionar, devemos usar essa criança. Enquanto o garimpo foi uma atividade ocasional, mais liberalizada, essa atividade de garimpo, a criança vai ser sujeita a lá ir. Já o ambientalista Arthur Segredo, docente, alerta para as futuras consequências que poderão advir das atividades de lavagem do ouro com recurso a mercúrio ao longo do rio Zambeze. Usar-se de forma recorrente o mercúrio tem intoxicação. Por exemplo, temos alguns problemas de coordenação motora, coordenação, não é, do organismo. Não é? Temos situações em que podemos ter o cérebro, o sistema nervoso afetado, não é? Com a introdução de mercúrio dentro da água. E depois nós sabemos que a maior parte da nossa população consome água não tratada. O peixe vai ficar afetado. Não só o peixe, as plantas. Dentro da água temos plantas também, né? Temos a fauna, temos a flora, né, que vai ficar afetada. Então, e depois isto vem se repercutir ao ser humano. Ele deixa a sua opinião para a necessidade da tomada de medidas preventivas para que os impactos negativos ambientais não se concretizem nos próximos anos nos cursos de água. Agora, no caso em que nós temos uma estação de tratamento de efluentes, né? No caso seria o ouro está a ser processado, né? O mercúrio está a ser usado e levaria-se esta água, antes de introduzir no rio Zambeze, a água seria levada para uma estação de tratamento, não é? E na estação de tratamento de efluentes. Efluente é aquela mistura de água, não é? Mas o esgoto, não é? O efluente podia ser aquele mercúrio que está a ser usado, a água, não sei o quê. Podia ser tratada, não é? E depois de se verificar que foi realmente tratada com sucesso, é aí que a água seria drenada para o rio Zambeze. Saindo dos distritos de Kaurabassa e Marara, a nossa reportagem deslocou-se até a mina de Caçossole, na localidade de Cassup, no posto administrativo de Furankungo, no distrito de Macanga. Foi necessário percorrer mais de 200 quilômetros partindo da cidade de Tete em busca de casos de sucesso, porque nesta zona funciona uma associação de mineradores artesanais. Trata-se da Associação de Mineração de Pequena Escala de Caçossole, composta por 60 membros que em 2016 abandonou o garimpo ilegal e formalizou-se, tornando-se oficialmente reconhecida. Neste ponto da província de Tete, eles relatam que, após abandonarem o garimpo, assinaram um memorando com uma empresa chinesa que fornece mensalmente 1 quilograma de ouro à organização. Trata-se de um rendimento obtido de forma segura, sem os riscos de vida associados ao garimpo. Eu acho que assim é melhor, porque não há muitos acidentes. Antigamente nós fazíamos de qualquer maneira aquilo aí. Só que vamos de qualquer maneira, cada 5 por 4. Exato. Então, a orientação do governo diz que isso não pode. Devem criar uma associação, um grupo para poder estar legalizado. Talvez pode vir uns parceiros, vão vos deixar alguma coisa. É isso que nós estamos a fazer. Para além de os membros garantirem um rendimento mensal, a associação tem vindo a construir várias infraestruturas sociais na região, conforme relata um dos membros e o presidente da organização. Aqui já fizemos, está a ver esses blocos que estão aqui, da escola. E já temos também, campo ali atrás dessa escola, atrás, campo de futebol, e temos também furos de água que nós já fizemos ali, e também o nosso escritório da associação, acho que há de chegar daqui a pouco, há de ver como está, já fizemos ali, tudo então, e também estamos a ajudar a nossa comunidade. Não é isso só que nós construímos uma maternidade,
na sede do Nchondes. Construímos posto policial no Sembeze, no cruzamento de desvio para Caçassol. Isto é uma vantagem para a população. Um dos exemplos das benfeitorias resultantes do processo de legalização da associação é a iniciativa denominada Faz Casa, Nós Damos Chapas, através da qual os moradores do povoado de Caçassole recebem material de construção oferecido pela organização. A associação nos mobilizou para fazermos casa. Então, quem constrói a casa é a própria pessoa, tijolos, não sei, mas a associação ajuda em termos de chapa, barrotes e pregos. E essas todas as casas que estão aqui na aldeia, quem fez é a associação. Temos aquele programa de faz casa e recebe chapas. E estamos a fazer. A pessoa faz casa, a associação dá um chapa. Nem pode ser 100 ou 200, que uma casa de 200 chapas, a associação dá. Então, 1000 vezes, legalizar uma associação para que a empresa venha, depois entrou aí. E vocês vão estar a beneficiar pouco a pouco. E o que está acontecendo? E é isso que está a acontecer. E nosso Caçassole não é aquele que vocês sabiam que era Caçassole, mas agora estamos bem. O diretor executivo da Associação de Apoio e Assistência Jurídica às Comunidades, Rui Caetano, após ter informações precisas e claras sobre a situação da mineração artesanal vulgo garimpo sem organização e, por outro lado, uma comunidade com associação em funcionamento, diz que a Associação de Apoio e Assistência Jurídica às Comunidades irá mobilizar mecanismos para contribuir nas ações do governo moçambicano na organização dos praticantes desta atividade mineira. Rui Caetano disse que existem dispositivos legais para a regularização do setor mineiro artesanal em Moçambique. É a nossa prioridade. Nós complementamos as atividades do governo. Nós não estamos em contramão com aquilo que está estabelecido na legislação e também que são as prioridades da governação. Nós estamos alinhados e achamos que estamos numa posição de apoiar essas iniciativas. E dentro da AJC já existe esta movimentação no sentido de tomarmos este setor como um setor prioritário para resolvermos esta questão do garimpo ilegal e que o governo, tanto nós como sociedade, assim como o governo, vamos ganhar. São recursos que vão ser explorados de uma forma sustentável, são recursos que vão trazer receita, são recursos que vão trazer o desenvolvimento para a sociedade. Então, aqui existe um alinhamento entre a AJC e o plano do governo. E isto está legislado, que é a ideia dos fundos comunitários de desenvolvimento. Esta iniciativa foi inicialmente trazida pelo governo de Moçambique no contexto do então LOLE 2003-2008 e atualmente retomada no quadro da legislação da descentralização. Mas, precisamente no artigo 35 do Decreto número 63 de 2020, de 7 de agosto, que regulamenta a Lei 7/2019, de 31 de maio, Lei do Quadro Legal da Organização e do Funcionamento dos Órgãos de Representação do Estado na província. Então, nós já temos isto legislado, é só uma questão de continuar e materializar os fundos comunitários que vão potencializar a criação das cooperativas, porque a comunidade precisa de estar organizada para que a mineração também seja, para além de ser sustentável, e o Estado vai poder arrecadar receitas. E assim estamos perante uma mineração artesanal furtiva, onde não há regras, não há controle e assim como também prejudica a vida social das próprias comunidades. Nós vemos crianças à volta da mineração e é preciso olhar para o futuro dessas crianças. Que crianças vamos ter no futuro? Aquelas que estão hoje na mineração artesanal e que não vão à escola. Então, precisamos de estruturar essa área e
e tentar buscar boas experiências de outros sítios onde já funciona com uma certa capacidade de estruturação. O nosso entrevistado disse que a criação de associações ou cooperativas na mineração artesanal vai trazer fonte de riqueza para as comunidades, como acontece na floresta e na mega exploração mineira no país, onde se disponibiliza os 20% e 2,75% para as atividades de desenvolvimento comunitário. Nós encontramos, de facto, esta lacuna em todos os sentidos, tanto na floresta como na mineração, grande mineração. Temos os 2,75%, que também chega de uma forma muito duvidosa. Então, isto potencia também que as pessoas não cumpram com a lei e olhem para o garimpo ilegal como a melhor via. Se eu prometo que, olha, vocês protejam a floresta, que são os 20%, e terão os 20%, e o dinheiro não vem, então eu fico frustrado, a comunidade fica frustrada, porque não está, ela está a fazer um esforço de proteção do recurso, mas aquele que é de direito, quem é de direito, não está a cumprir com a sua, com a lei, que é a canalização dos valores que devem ir para a comunidade. Então aqui também há uma cota parte por parte das instituições públicas de poder também tomar responsabilidade de que elas devem fazer as coisas para que as comunidades também possam retribuir com as boas práticas. O diretor executivo da Associação de Apoio e Assistência Jurídica às Comunidades, Rui Caetano, entende que a criação da lei que regula a atividade de mineração artesanal, vulgo garimpo, poderá travar o envolvimento massivo de crianças na exploração de ouro e outros recursos minerais, deixando de lado a educação escolar, uma ação que viola os direitos dos petizes e prejudica o futuro melhor de Moçambique. A bandeira programada da JC é usar a lei para proteger aquilo que é o bem público. Então, nós achamos de facto que a lei é um instrumento fundamental para inibir esses desvios, para inibir estas questões que minam com o desenvolvimento do país. E uma das coisas que mina de facto é as crianças estarem envolvidas no garimpo, porque é o futuro que fica comprometido. Já imaginou que uma criança, depois de adulta, que não foi à escola, o que vai ser? Isso é um prejuízo para o Estado. Então é preciso, de fato, que as leis sejam afinadas no sentido de poder garantir o cumprimento de algumas regras básicas de conduta na sociedade. E a lei é muito importante para isto. E se priorizarmos a implementação das leis, então vamos garantir que haja uma educação de qualidade e uma educação próxima do cidadão que vai ajudar muito o país. As histórias aqui relatadas demonstram as desvantagens da falta de uma organização na mineração artesanal vulgo garimpo, mas também mostraram as vantagens do associativismo nesta atividade, onde o estimado telespectador e ouvinte conheceu em detalhe o processo de mineração artesanal na província de Tete, zona centro de Moçambique, através deste trabalho de reportagem produzido pela Alendo Estúdio por encomenda da Associação de Apoio e Assistência Jurídica às Comunidades, e as evidências foram colhidas nos distritos de Caurabaça, Marara, Macanga e nas cidades de Tete e Moatize. A todos que colaboraram para tornar possível a realização deste documentário sobre a mineração artesanal vulgo garimpo em Tete, aí vai o nosso grande agradecimento. Muito obrigado, Tatenda Pene em língua Nhungwe, nos locais maioritariamente recolhido este material. Zikomo Kwambiri, constando então Macanga, Caçossole, zona de sucesso no associativismo da mineração artesanal.
Música